Marcos 16, de 9 a 13. Diz assim as Escrituras Sagradas do Novo Testamento, na Nova Almeida atualizada. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Amém? Amém? Dei o microfone. Vamos orar? Vamos orar. Deus e Pai, em Tua santa e gloriosa presença, estamos diante de Ti, Senhor, para Te adorar, exaltar o Teu nome, Senhor, e agradecer por todas as Tuas bênçãos, aquilo que Tu tens derramado sobre nossas vidas. Muito obrigado, a Deus. Ilumina nossas mentes, nossos corações, também dos nossos irmãos que estão na igreja, dos que estão nos assistindo pelo YouTube e pelo Facebook. Pai, muito obrigado a Deus por essa grande oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos chegando no último capítulo de Marcos, já no segundo parágrafo, e mais algumas pregações estaremos concluindo o livro de Marcos. E aqui na palavra de hoje, eu escolhi 3 versículos, o 9, o 11 e o 13. Vamos ler as Escrituras Sagradas, melhor, já lemos, vamos trazer a mensagem nesses 3 versos das Escrituras Sagradas. E quero dizer para todos vocês que este Evangelho de Marcos é o mais curto dos 4 evangelhos, mas também é o primeiro que foi publicado. O escritor dele é João Marcos, aquele que era primo de Barnabé, aquele que era muito ligado a Pedro, era uma pessoa muito especial. Então, vamos ouvir o que o Senhor tem para nós nesta mensagem de hoje. No verso de número 9, diz a frase deste versículo: apareceu primeiro a Maria Madalena. Nós vamos ver o verso de número 11, não acreditaram. Depois, no verso 13, amados, eles o anunciaram aos demais. Esses 3 versos que eu quero chamar a sua atenção, para você compreender aquilo que nem mesmo os discípulos que andavam com Jesus acreditaram que ele havia ressuscitado. E quero chamar a sua atenção sobre este assunto tão importante para todos nós. Então, neste verso de número 9, ele apareceu em primeiro lugar, não é? A Maria Madalena. Um grande privilégio, amados, de Maria Madalena
por ter sido a primeira pessoa humana, não é, a ver o Filho de Deus ressuscitado nesse corpo glorioso da sua ressurreição. Ela ficou na história dos anais de tudo que ocorreu no ministério de Jesus e neste momento tão especial que ela vê, né, o Filho de Deus ressuscitado. Uma seguidora obediente e presente, que contribuiu muito com a sua presença no colégio apostólico, nos trabalhos que eram feitos pelo Senhor Jesus. Foi muito importante a vida dessa mulher. Nós vamos ver um pouco mais na frente sobre este tema, sobre esse aparecimento primeiro a Maria Madalena. Em segundo lugar, não acreditaram. Olha, meus irmãos, as mulheres chegaram para os seus discípulos e contaram tudo o que aconteceu por ter visto o Filho de Deus ressuscitado no corpo glorioso, amados, para mostrar para todos os cristãos que a ressurreição, amados, tinha tudo a ver, amados, com todos os que creram no Filho de Deus, que um dia vai também ressuscitar, como ele ressuscitou. Ele deu a maior prova, ressuscitando, amados, que todos os que creram nele, amados, também tenham os seus corpos ressuscitados. Vamos ver um pouco mais sobre isto, sobre este tema mais na frente. Não acreditaram. Em terceiro lugar, amados, verso de número 13. Eles anunciaram aos demais. Olha, aqueles que acompanharam ou acompanhavam o Filho de Deus, que agora já é ressuscitado, né? Jesus Cristo, que tanto, amado, eles ouviram o próprio Filho do homem falar para eles, né? Que ele ia ser entregue nas mãos das autoridades, ele ia ser preso, ele ia sofrer, ele ia ser morto na cruz do Calvário, amados, e ressuscitaria ao terceiro dia, mas eles não acreditavam em Jesus Cristo. Andando com ele, eu pergunto assim, imagine hoje a humanidade, que ouve tanto falar de Jesus, as pessoas dizem, eu conversando com o senhor um dia desse, e eu disse, e aí, o senhor já nasceu de novo, uma nova criatura? Ele disse, não, eu creio só em Deus e pronto. Tá bom, mas você precisa da prova de que amar a Deus é seguir a Ele, é acreditar nele. Então, eu queria, amados, nesta oportunidade, falar sobre esses 3 versos que eu escolhi sobre a ressurreição de Jesus Cristo, dando até continuidade, né, ao último tema da semana passada, que é a continuidade, amados, do livro de Marcos. Então, em primeiro lugar, então, apareceu primeiro a Maria Madalena. Olha, Maria Madalena era uma mulher atribulada, atormentada. Ela estava sendo incorporada por 7 espíritos, né, dos demônios sobre a sua vida, amados. Mas ela teve um encontro com o Filho do Homem, Jesus Cristo. E esse encontro mudou a vida dela. Porque, em primeiro lugar, ele expulsou os demônios que aquela mulher tinha, que lhe atormentava, e então ela creu na mensagem do Senhor Jesus, amados, a boa nova da salvação. Maria Madalena era da cidade de Magdala. Aliás, eu estive lá, nesta cidade, eu e Marlene,
Pegamos um barco, um daqueles barcos que era um protótipo da época de Jesus, e aí, daqueles que os discípulos andavam com ele no mar da Galileia, lá no mar de Tiberíades, porque Tiberíades e Galileia é a mesma coisa. A gente saiu lá de Tiberíades até Magdala, a terra de Maria Madalena, né? Bem, Maria Madalena, amado, tem sido confundida com outras mulheres que têm o nome Maria também, porque ela era, muitas vezes, citada como sendo outra pessoa, mas, na verdade, o Senhor Jesus, ao levar aquela mulher a crer na sua palavra, amados, ela, então, o seguiu e era uma mulher de posses. Era uma mulher, amados, que tinha condições. Ela passou a apoiar o ministério do Senhor Jesus junto com os seus discípulos. Ela e as outras mulheres que seguiam a Jesus Cristo, amados, e contou com aquelas mulheres para apoiá-la e dava apoio aos eventos que o Senhor Jesus aqui na terra realizava, como viagens, aquelas reuniões de multidões, amados, que se aglomeravam, as visitas que ele fazia à casa das pessoas, amados. Era muito ativa no ministério de Jesus, Maria Madalena. Maria Madalena acompanhou o Filho do homem amado na sua crucificação. Viu tudo o que aconteceu com ele, o seu sofrimento, amados, e foi a primeira mulher, além de estar ali no túmulo vendo a morte dele, mas foi a primeira ali na cruz do Calvário, mas foi a primeira também a ir ao sepulcro ao terceiro dia, né, para levar algumas especiarias para colocar no corpo e embalsamar o corpo de Jesus, né? Preste bem atenção, amados, né? Foi a primeira pessoa enviada pelo Senhor Jesus quando ele teve esse encontro com ela, como a gente acabou de ler aqui. Maria Madalena foi muito especial no ministério de Jesus. Ela, além de ter sido a primeira pessoa a ver Jesus, ela também foi a primeira pessoa a receber um mandado de Jesus para cumprir. Ela disse: vá para a Galileia e diga aos discípulos que eu estarei lá com eles. Olha o que Jesus disse a Maria Madalena depois de ressuscitado. Em segundo lugar, amados, o verso de número 11 fala: não acreditaram. Eles, quando ouviram a mulher dizer que tinha visto Jesus ressuscitado, Maria Madalena, e até as outras Maria estavam com ela, estava Maria, mãe de Jesus, filho do homem, né? Mãe de Tiago, aliás, Tiago menor, que era o irmão de Jesus, e Maria Salomé, aí essa sim era a irmã, era Maria, mãe de Tiago maior, o primo de Jesus. Tinha o irmão e o primo de Jesus lá, né? Então, amados, os discípulos estavam vivendo, amados, aquele momento que perderam o seu líder. Jesus morreu na cruz, uma morte muito horrível, e aquele que mudou, amados, a vida daqueles homens, tirou eles das profissões que eles tinham, né? De pescadores, coletores, e de outras atividades que eles tinham, amados, mas eles saíram daquelas profissões, seguiram a Jesus, eles conheceram a verdade, nasceram de novo, amados, as suas vidas foram transformadas até hoje, né? Mas eles estavam tristes, estavam amedrontados com as notícias, amados, que recebeu das mulheres, ficou perplexos diante, eles ficaram perplexos diante daquela situação, amado, e não acreditavam, não é?
Então, diante de tudo o que eles ouviram do Filho do Homem, amado, foi uma surpresa para eles. Ora, Jesus dizia para eles que seria entregue às autoridades, que ele iria ser preso, iria sofrer, ele iria ser crucificado na cruz, ele iria ser morto, e demais que ele haveria de ressuscitar, mas eles não acreditaram em Jesus, como muitos não acreditam hoje em Jesus Cristo. Olha, amados, Filho de Deus, depois da ressurreição. Eu prego sempre que antes da ressurreição ele é filho do homem. Depois da ressurreição, eu digo que é filho de Deus. Jesus é o filho de Deus, né? Porque ressuscitou, venceu a morte, né? Então ele, ressuscitado, apareceu aos discípulos, né? A priori, ele ia para Galileia, né? Ver os outros discípulos. No meio do caminho, ele entrou no meio de 2 discípulos dele, no caminho de Emaús, a 15 quilômetros de Jerusalém. E aí ele se enfronhou no meio dos dois e iam conversando sobre o que aconteceu com a morte de Jesus, e eles não se deram conta que Jesus estava lá com eles. E eles caminharam, e quando já estava próximo da cidade amada de Emaús, aí Jesus disse, não, eu vou continuar. Eles disseram, não, vamos entrar aqui, tomar uma refeição. E aí Jesus foi com eles, quando sentou à mesa, que trouxeram o pão, ele então pegou o pão e orou a Deus, e aí eles ficaram, quando abriram os olhos, foi que eles descobriram que aquele era Jesus, né, que estava na frente deles, e eles ficaram ali, de repente, diferentes, animados, e depois da oração, quando terminou a oração, Jesus desapareceu, e eles ficaram, cadê ele? Cadê ele? Né? E eles então diziam, né, que os corações deles ardiam na presença daquela companhia, e só no final descobriram que era Jesus. Eles não deram conta, né? Não deram conta. Amados, o Filho de Deus disse para eles, né, quando partiu o pão, na oração, foi que eles se tocaram. Muitas pessoas, amados, se tocam quando Deus abençoa, mas não agradece, né? Não agradece. O Filho de Deus, amados, apareceu por várias vezes aos seus discípulos, mas teve um deles que não acreditou nele, né? Teve um que até disse assim, olha, eu só acredito que ele ressuscitou depois que eu colocar meus dedos na ferida das mãos e dos pés dos cravos que foram cravados na cruz. Porque Jesus tinha aparecido mais umas 2 ou 3 vezes aos outros, em número de 7, de 9, de 10, e ele talvez fosse o 11º. E aí, depois de uns 4 aparecimentos aos discípulos, então ele chegou naquele dia que Tomé estava lá. E quando ele, numa sala como essa, portas fechadas, e aí eles estavam reunidos, aí ele entrou cortando as paredes e disse, Pai seja com vocês. Tomé, que estava ali, ficou assombrado, né? E vendo Jesus no seu corpo glorioso. E ali, amados, foi um momento muito especial, né? E João registrou isso. Foi aquele momento muito especial. O Senhor Jesus disse aos discípulos, Tomé, vem cá, Tomé. Olha aqui a marca dos cravos. Olha aqui nos meus pés a marca dos pregos. Olha aqui de lado a lança que entrou aqui no meu lado. E ele ficou ali, trêmulo, e disse, Deus meu e Senhor meu. E Jesus ali aproveitou, amado. Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse, por que tu duvidaste de mim? Mais bem-aventurado vai ser os irmãos aqui da Igreja Nova Betânia,
que não precisaram me ver, mas acreditaram que eu ressuscitei. Nós acreditamos que Jesus Cristo ressuscitou. E essa é a nossa vitória. A vitória que Jesus Cristo ressuscitou, amados, para nos dar ânimo, para nos dar força, para então se animar e sair e dizer ao mundo que o nosso Deus ressuscitou. Ele veio ao mundo, pregou a boa nova e a ele ressuscitou para a glória de Deus. Meus irmãos, então, os discípulos, depois que Jesus apareceu várias vezes para ele, que eles caíram na real, amados, eles criaram um ânimo muito forte para dar continuidade à missão, amados. Eles, então, entenderam a mensagem para pregar o Evangelho. E o verso 13 diz isso em terceiro lugar. Eles anunciaram aos demais. Então, eles passaram a anunciar e falar para as pessoas, olha, o meu Cristo, o que esteve aqui, ele morreu na cruz, como vocês sabem, mas ele ressuscitou. Eu estive com ele várias vezes, né? Olha, a ressurreição do Filho de Deus, amados, que venceu, amados, a morte. Ele esmagou a cabeça da serpente, amado, e se constituiu, amado, na grande vitória dele sobre a morte. Ele venceu a morte para que nós também vençamos a morte. Quem crê em Jesus também vencerá, sendo ressuscitado, se tiver de partir agora e estar no céu, quando ele vier, ressuscita lá do céu, e os que estiverem vivos subirão no arrebatamento vivos, porque este é o nosso Deus, amados, não é? Deus não é igual aos milhares, amados, de Deus que existem no mundo. Muitos foram de pessoas que são levadas em andores, e as pessoas querem até pegar, mas está morto. Mas o nosso Deus está vivo. E até muitos deles nem existem. Eu conheço muitos deuses de pessoas que não existiam. Era lenda. Mas os homens são enganados e deixam de acreditar no Filho de Deus, no Salvador Jesus, que ressuscitou para nos dar a vida eterna. Essas pessoas estão caminhando pelo caminho da morte. Depois dessa morte aqui, vem a morte eterna. Mas quem crê em Jesus Cristo, nasce de novo, recebe o Espírito Santo no coração. Essas pessoas, então, herdarão a glória de Deus e viverão para todo sempre. Meus amados, as pessoas não têm dado crédito ao Senhor Jesus e têm rejeitado por qualquer coisa. A igreja de Cristo, amado, muitas vezes, amados, age com os seus discípulos como eles agiram no início, amados, não acreditando, mas depois que acreditaram, eles saíram, amados, para anunciar o reino de Deus para as pessoas. E concluindo, meus irmãos, se o Filho de Deus aparecesse hoje a você, você acredita que ontem eu conversei com um crente? Ontem, fui buscar uma peça que eu mandei fazer. Quando eu cheguei lá, ele disse, pastor Marcos, eu posso contar uma história para o senhor? Pois não, meu irmão. Será que o senhor acredita? Eu disse, amigo, se for verdadeira e se eu acredito em você, que é um homem de bem que eu conheço, eu acredito. Olha, eu passei 15 dias na UTI e um dos dias eu estava consciente, de repente vi aquele homem de branco passando, aí na frente, assim, ficou na minha frente. E eu não quis nem, eu fiquei extasiado, sem saber o que dizer. E ali eu entendi na minha consciência que ele estaria me tirando daquele local. E de repente, amados, aquele
Jesus que ele viu saiu de lá. E alguns dias depois ele saiu completamente curado. Ontem, eu vi isso ontem. Aliás, desculpe, ontem, sexta-feira. Então, meus irmãos, tenho que acreditar nas pessoas. Ele contou uma história dele. Né? Então, amados, se você visse Jesus, o que é que você iria ficar tremendo? Iria ficar com medo? Chegou aqui uma visagem, uma alma aqui. Mas as pessoas têm que estar conscientes para saber das coisas. Ainda mais, meus irmãos, se os discípulos que conviveram com o Senhor Jesus, amados, por 3 anos, amados. Jesus falava para eles tantas coisas, né? E dizia até que ia morrer, que ia ressuscitar, mas eles não acreditavam. Às vezes tem pessoas que vêm à igreja, há pessoas que recebem mensagens, que recebem, lê a Bíblia, tem algum contato com Deus, mas fica naquilo ali. Nós temos que ter, amados, a decisão, porque essa de não acreditar, nem os discípulos acreditavam. Né? Seguiu ele, mas não acreditou nas suas últimas palavras. Mas depois que caiu a ficha, depois que eles acreditaram, amados, olha, a igreja de Cristo tem todos os motivos para sair das 4 paredes, amados, do templo, das 4 paredes das nossas casas, das 4 paredes da nossa vida, amados, e sair, amados, levando a mensagem, a palavra de Deus, amados, que está dentro do nosso coração, para falar para as pessoas que Jesus Cristo, ele veio ao mundo, trouxe a salvação, ele foi morto, pagando a culpa do nosso pecado, mas ao 3º dia, ele ressuscitou e venceu a morte, para que nós também vençamos também a morte. Eu quero concluir com um pensamento e uma história. Bem, o primeiro é um pensamento. Alguém disse o seguinte, que eu li aí na internet. A grande importância da ressurreição de Cristo é que prova que existe vida depois da morte, que a personalidade humana sobrevive à morte. Mas sabe quem é que sobrevive à morte? É quem nasceu de novo, é quem crê, é quem vai para o céu. Esse morre aqui fisicamente, e vai para o céu e depois ressuscita para continuar a vida. O ímpio, o que não crê, olha, ele morre aqui e depois morre de novo na morte eterna. É bem diferente. Mas a historinha que eu quero contar é a história de Buda, né? A história de Buda, um deus da Índia, né? E trouxeram os restos mortais dele, amados, né? Para uma cidade da Índia, certo? E no dia 29 de outubro de 2006, celebraram ali uma festa muito grande em cima das cinzas daquele homem que morreu há muito tempo atrás, Buda. Numa cerimônia, amado, retomada depois de quase 2000 anos. Amados, nós, cristãos, não podemos, amados, não há como, amados, poder crer de uma forma dessa num Deus desse. Porque o túmulo do nosso Deus, de Jesus Cristo, está vazio. Ele ressuscitou. Mas o Deus dos homens estão nos mausoléus, estão nos andores, estão nas catatumbas. Mas o nosso Deus está vivo. E ele mandou o Espírito Santo dele. 10 dias que estava, depois subiu ao céu. Depois dos 40 dias aqui na terra. E depois que chegou no céu, no dia de Pentecostes, ele enviou o Espírito Santo. Que se antes Deus falava pelos profetas,
Depois Jesus veio ao mundo, se encarnou e falou, morou 33 anos aqui, 3 anos, ele nos últimos 3 anos fundou a sua igreja. Amados, e aí quando ele chegou no céu, mandou o Espírito Santo. Crente não precisa mais esperar que Deus fale, não esperar Jesus Cristo encarne aqui. Nós agora temos o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Amém e amém.